Boa tarde a todos. Que a paz do Senhor, nosso Deus, Criador dos céus e da terra, seja com todos nós nessa tarde. Amém? Hoje eu quero falar sobre a descida do Espírito Santo e explicar para vocês o que significa Espírito Santo, que está em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2. Eu vou começar a ler a partir do versículo 1, que diz assim: Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar e de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso e encheu toda a casa em que estavam assentados. Ou seja, aqui está falando dos discípulos de Jesus, né? Que eles estavam reunidos em um mesmo lugar, em um mesmo local ali para falar sobre Deus, ali para pregar a palavra de Deus. E foram vistas pelos discípulos, línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos eles foram cheios do Espírito Santo, ou seja, foram cheios da presença de Deus. Por quê? Porque Espírito Santo significa presença de Deus. O Espírito Santo, amados, não é assim um ser divinamente separado, né? Como eu e você pensávamos, como eu e você imaginávamos, né? Não é assim três seres, Pai, Filho e Espírito Santo. Não é uma trindade. Deus é único, Deus é um só. Deus é Espírito, amém? Então, Espírito Santo aqui quer dizer presença de Deus. Quer dizer que na hora, os discípulos de Jesus receberam uma revelação divina para falar sobre Deus, para falar sobre a palavra de Deus. E começaram, e todos foram cheios do Espírito Santo, né? Ou seja, eles foram cheios da presença de Deus, os discípulos de Deus, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo não, tá? Corrigindo, conforme Deus lhes concedia que falasse. Ou seja, ali eles estavam pregando a palavra, como estavam ali reunidos no lugar, os discípulos de Jesus, né? Porque os discípulos de Jesus estavam todos reunidos ali no mesmo local, no mesmo lugar, para pregar a palavra de Deus, para falar sobre Deus, para falar a palavra de Deus para as pessoas, né? E de repente eles começaram a sentir a presença de Deus, começaram a falar em línguas estranhas, né? Uma língua que eles mesmos não entendiam o que significava, tá? E começaram a falar sobre Deus, começaram a pregar sobre a palavra de Deus. E quero explicar para vocês o que significa o Espírito Santo, né? Espírito Santo não é um ser divino separadamente, né? Como eu e você achávamos, como eu e você pensávamos. Não, o Espírito Santo significa presença de Deus. Significa ali que a pessoa, um profeta, né, ou um homem, uma pessoa justa, está recebendo naquele momento uma revelação divina, uma revelação vinda dos céus, uma revelação vinda de Deus. Esse é o significado da palavra Espírito Santo, amém? Mas ele não é uma pessoa divina separadamente como todos pensavam, como eu também pensava. Não, Deus é um. Não existe trindade. Deus é um só, Deus é único, Deus é Espírito, né? E é a presença dele que os discípulos sentiram naquela hora, começou a orar em línguas estranhas ali e começou a pregar a palavra de Deus, começou a falar sobre a palavra de Deus para as pessoas que estavam ali, né? Cercando, que estavam ali em volta deles naquele lugar. E em Jerusalém, ou seja, está falando de Jerusalém, né? Então esse lugar era o quê? Jerusalém. Então significa o quê? Que os discípulos de Jesus eram judeus, né? Assim como também a Bíblia diz que Jesus era um judeu. E em Jerusalém estavam habitando judeus, mas não só judeus, tinha também homens, né? Varões religiosos, homens religiosos de outra nacionalidade, homens que falavam outro idioma, homens que falavam outra linguagem, que era de outro país, né? De todas as nações que estão debaixo do céu. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão, né? Ou seja, ajuntou essas pessoas, né, ao redor dos discípulos de Jesus,
Ajuntou também judeus, né? Porque os discípulos de Jesus estavam em Jerusalém, moravam em Jerusalém, então é lógico que então eles eram judeus. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão, e a multidão ficou confusa, né? Porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Ou seja, cada um que estava ali em volta dos discípulos, ouvia os discípulos falar, pregar a palavra de Deus, falar sobre Deus, no seu próprio idioma, né? Que é judaico. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois o que? Não são galileus, ou seja, não são judeus, todos esses homens que estão falando, ou seja, que estão pregando a palavra? Pois como os ouvimos, né? Cada um na nossa própria língua em que somos nascidos. Como conseguimos ouvir, como conseguimos entender o que eles estão dizendo, se eles não falam o mesmo idioma que nós? Como, pois, né, em que nascidos, porque tinha lá também em volta deles pardos, medos, elamitas, os que habitam na Mesopotâmia, na Judéia, na Capadócia, no Ponto, na Ásia, na Frígia, na Panfilha, tinha egípcios, né? Pessoas da parte da Líbano, junto ao Cirente, tinha forasteiros, né? E árabes também, né? E todos ali ouviram os discípulos de Jesus falar em judaico, mas conseguiam entender o que os discípulos estavam dizendo, mesmo sendo egípcio, mesmo sendo libanês, mesmo sendo, eles conseguiam entender o que os discípulos de Jesus estavam dizendo, né? Por quê? Porque ali tinha a presença de Deus sobre os discípulos de Jesus. Então é por isso que os discípulos de Jesus, mesmo falando em judaico, no idioma em judaico, os outros egípcios, né? Pessoas de outras nacionalidades, né? Conseguiam entender o que eles estavam falando. Mas não eram todos, tá? Eram só alguns, né? E todos, ou seja, todos não, né? E alguns, né, se maravilhavam e estavam suspensos, né? Estavam surpresos, dizendo uns para os outros, né? O que é isso, né? O que isto, né, quer dizer? E outros zombavam, diziam que eles estavam cheios de moço, ou seja, diziam que os discípulos estavam bêbados, que por isso que eles não estavam conseguindo entender nada. Mas alguns, né, conseguiam entender. Alguns conseguiam, por quê? Porque ali tinha a presença de Deus, né? Eles ali receberam uma revelação divina dos céus da parte de Deus para falar para aquelas pessoas, para falar, né, para os judeus, porque eles eram judeus, o idioma deles era judaico, os discípulos de Jesus, né? Porque para morar em Jerusalém tem que ser um judeu e falar judaico, né? Então o idioma dos discípulos de Jesus era judeu. Então ali naquele lugar que eles estavam, veio pessoas de homens religiosos também, pessoas religiosas de outras nações que falavam outros idiomas, de outras crenças, de outras religiões, ouvindo eles pregar a palavra de Deus, a falar sobre Deus, né? E ali eles começaram, os discípulos de Jesus começaram a orar em línguas estranhas e a pregar a palavra de Deus, a falar sobre a palavra de Deus, né? Para que as pessoas que estavam ali, homens religiosos, egípcios, né? Libanês, de todas as nações, tinha ali homens religiosos de outras denominações. Alguns entendiam, né? Outros que não entendiam começavam a zombar e falar que os discípulos de Jesus estavam o quê? Bêbados, né? Estavam cheios de moço, ou seja, estavam bêbados, né? Mas os que conseguiram entender, né? Os que conseguiram entender mesmo assim, né? O que os discípulos de Jesus estavam falando. Mesmo os discípulos de Jesus pregando ali em judaico, no idioma judaico, a palavra de Deus,
né, as outras pessoas egípcias, libanesas, conseguiam entender o que eles estavam falando, né, sem precisar dos discípulos de Jesus fazer curso para aprender o idioma deles, né? Por quê? Porque ali estava a presença de Deus, eles ali estavam recebendo naquele momento uma divina revelação de Deus, uma divina revelação vinda do céu, para falar sobre Deus, para falar sobre a palavra de Deus. Amém? Então é isso que significa Espírito Santo, significa presença de Deus. Significa ali que aquele profeta ou que aquele homem, aquela mulher justa recebeu uma divina revelação dos céus, uma divina revelação vinda da parte de Deus para passar para as pessoas. Então é isso que é Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus, ele não é um ser divino, como eu já falei, o Espírito Santo não é uma terceira pessoa, não é uma pessoa assim separadamente. Ele é a presença de Deus. A presença de Deus vem e ali a pessoa consegue receber divinamente do céu algo vindo da parte de Deus. Esse é o significado do Espírito Santo. E que vocês possam meditar sobre essa palavra, amém?